Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Que bom que nós estamos aqui. Que bom que você veio. Ocupe o seu espaço. Coisa boa. Perceba como é que você chega nesse momento. Perceba qual é o sentimento. E perceba quais são os pensamentos. Né? Porque nessa nossa sequência aqui nós estamos falando sobre os nossos pensamentos e o poder que eles têm de construir aquilo que é a nossa realidade, a nossa vida, como nós nos comportamos. Então, qual é o pensamento que te acompanha nesse momento? Quando a gente consegue identificar qual é o pensamento que nos acompanha naquele momento, isso nos leva para um lugar de maior consciência, para um lugar de maior clareza. Muito bom. Nesses nossos dias aqui nós já falamos a respeito do poder do pensamento, no sentido de que o pensamento é o responsável pelo resultado de como nós vivemos. Ou seja, o que nós vivemos é resultado daquilo que nós pensamos. Porque o pensamento mobiliza em nós uma emoção, um sentimento, mobiliza em nós, em seguida, uma possibilidade de escolha de comportamento. Nós falamos da importância de questionarmos muitas vezes os pensamentos que chegam para que a gente possa fazer uma reflexão a partir deles, se são verdade, se não são. Ontem nós falamos para que cada um de nós pudesse ou possa se responsabilizar pelos nossos pensamentos. Porque isso determina a qualidade das nossas vidas. Também falamos um pouco sobre a importância de não tentar eliminar os pensamentos ou brigar com os pensamentos. Porque isso geralmente faz com que eles aumentem. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o poder que o pensamento tem de fazer de uma situação boa ou ruim. Por que é que eu digo isso? Muitas vezes nós rotulamos as situações, nós trazemos um rótulo para as situações, de bom ou de ruim, por exemplo, mas o que a gente não percebe é que, na verdade, não é sobre a situação ser boa ou ser ruim. É sobre o nosso pensamento a respeito daquilo, e é o nosso pensamento a respeito daquilo que determina a nossa postura e a forma como nós vamos nos relacionar com isso. Eu dou um exemplo. E aí cada um vai responder a partir do próprio pensamento ou da própria experiência com essa situação. Se eu digo para vocês, por exemplo, ser desligado do emprego, ser desligado de um trabalho, do seu emprego, isto é bom ou isto é ruim? Então nós estamos falando aqui sobre um fato, sobre uma situação. Ser desligado do emprego.
Isto é bom ou isto é ruim? O fato, nós não questionamos o que é o fato. Houve um desligamento ali do emprego. Esse é o fato, inquestionável, é o que é. Agora, o que vem em seguida, que é o que determina o nosso estado interno. Muito ruim. Ruim. Às vezes é bom. Ruim. Aí depende. Depende. Entendem o que eu estou dizendo? Para algumas pessoas, isso é ruim. Para outras pessoas, isso é bom. Às vezes é libertador. Para algumas pessoas depende. Pode ser bom ou pode ser ruim. Ou tem um lado bom e tem um lado ruim. O que é que eu quero exemplificar com isso? É que não há uma unanimidade, ou pode ser uma oportunidade de mudança. Não há uma unanimidade a respeito da interpretação daquilo. Só que muitas vezes nós temos uma tendência a rotularmos as situações como boas ou ruins. Especialmente algumas que são clássicas. Desligamento do emprego, doença, morte, término de relacionamento. Término de relacionamento, bom ou ruim? Doença, bom ou ruim? Morte, bom ou ruim? Traição, bom ou ruim? Entendem o que eu quero dizer? Quando a gente pode olhar para um fato, algumas pessoas passam por uma situação de, por exemplo, término de um relacionamento. E algumas pessoas dão aquilo um significado muito ruim. Poxa, acabou o relacionamento, isso é muito ruim. Algumas pessoas dão aquilo um significado que é bom. Oportunidade de transformação, né? Um movimento. Doença, da mesma forma. Muitas pessoas o significado de ruim. Mas muitas pessoas olham para aquilo como uma oportunidade de transformação. Quantos de nós já passamos por uma situação de doença e transformamos profundamente as nossas vidas depois daquilo? Quantos de nós passamos, por exemplo, por um desligamento ou pelo término de uma relação e fizemos disso uma coisa maravilhosa em seguida? Transformamos isso em algo bom. Quantos de nós podemos olhar para a morte, por exemplo, como um momento de passagem para um outro movimento, para uma outra situação, muitas vezes para o alívio de uma dor, de algo que era muito difícil? Eu vou pegar a fala da Adriana porque é exatamente isso. Cada um enxerga os fatos por lentes diferentes. É exatamente isso. Mas eu quero dar um passo além. Que todos nós temos a opção das duas lentes, positivo ou negativo. Entendem isso? A fala da Adriana é perfeita. Cada um enxerga com a própria lente. Mas o que é que eu quero dar um passo além? É que nós todos temos as duas opções de lente. Você pode escolher olhar para uma situação de uma outra forma. Isso muda as nossas vidas. Se alguém pode olhar para uma doença pelo lado bom ou como algo bom na minha vida, por que é que eu não posso? Para a morte, para o desligamento, para o término de uma relação. E veja, isso não diz respeito, nós não estamos falando sobre não sentir uma dor, sobre não sentir uma tristeza como algo acontece. Então, recebi a notícia de uma doença, por exemplo. Fiquei triste, fiquei com medo, senti tudo isso. Isso é verdade, isso é real, ok. Isso é a dor. A dor é inevitável quando ela chega, quando o impacto vem. Agora, permanecer no sofrimento, isso é opcional.
E o nosso objetivo é que a gente possa trazer essa clareza. A dor, o impacto, eles são inevitáveis. A hora que aquilo acontece, aquilo bate no peito. A gente não escolhe a emoção que vem, a gente não escolhe o pensamento que vem. Mas em seguida, nós escolhemos o que é que nós queremos fazer com isso daqui para frente. Neste Leader Training, para quem já fez sabe o que é que nós vivenciamos, para quem ainda não fez, eu sempre digo, programe-se para vir para o Leader Training. É transformador, se você se permite. Eu escutei uma das histórias mais difíceis que eu já escutei ao longo desses anos. Algumas histórias são histórias muito difíceis. Eu escutei uma das histórias mais difíceis. Eu já vi pessoas que têm histórias muito difíceis e usam aquela história difícil como uma credencial para não mudar. Eu sou assim porque a minha história é muito difícil. Então eu preciso de mais atenção, eu preciso de mais carinho, eu preciso de mais amor, eu preciso... Agora eu já vi pessoas, como especificamente nesse LT, de uma pessoa específica com uma história muito difícil, que sente a dor, que reconhece a dor da história, que diz, a minha história é muito difícil, mas eu quero fazer algo diferente da minha vida daqui para frente. Eu quero pegar essa minha história que é difícil e dizer o que é que essa história que é difícil me ensinou. E o que é que isso que eu aprendi com essa minha história me permite fazer de diferente daqui para frente na minha vida. Essa é uma das coisas mais lindas que a gente pode ver, especialmente com quem tem histórias difíceis. Não é não sentir a dor da história difícil, nós somos vítimas muitas vezes naquele momento, naquela história difícil. Mas olhar para essa história e dizer, daqui para frente eu quero fazer algo bom com isso. Isso nos liberta. Isso muda tudo. Então, o meu convite para essa nossa reflexão de hoje é se você tem uma história, uma situação, onde você ainda está muito apegado ao sofrimento daquilo, ao rótulo de aquilo, que aquilo é algo negativo, muito ruim, que te prejudicou profundamente. Se nós já estamos prontos para olhar para aquilo e dizer, ok, foi duro, foi difícil, mas o que é que eu quero fazer de bom com essa história daqui para frente? O que que isso me ensina? O que é que eu ganhei com esse movimento? Porque muitas vezes o nosso pensamento nos leva para um único lugar. O que eu perco com isso que aconteceu? Qual foi o prejuízo? Qual foi o dano? Existe dano, existe prejuízo, existe algo que eu perdi, isso é verdade. Mas como é que eu escolho olhar para isso daqui para frente? É possível olhar também para aquilo que eu ganhei. É possível tomar algo de forte, de positivo e de bom nisso que me aconteceu. No seu tempo. Se já é possível, permita-se fazer esse movimento. Se ainda não é possível. Se ainda nós estamos no momento do sofrimento, do rótulo negativo, só tem coisas ruins nessa história. Ok. Mas lembre-se sempre de que você tem as duas lentes. Você tem as duas opções dos seus pensamentos a respeito desse fato que aconteceu. Essa é a nossa liberdade. E se o outro pode ver uma história difícil de uma forma boa para seguir em frente, você também pode. Você tem as duas lentes para olhar para uma história. A escolha é sua. E mais uma vez, não é sobre invalidar uma dor, não é sobre não sentir o que aconteceu. Sentimos tudo isso, mas escolhemos. Daqui para frente, como é que eu sigo? Muito bom. Muito bom.
Eu vou fazer como fiz ontem, vou deixar os comentários abertos ao longo da nossa meditação, porque aí eu fico com um olho no peixe e um olho no gato. Fico aqui vigiando, caso fique mudo alguém me avisa, tá bom? Fora isso, fechem os olhos, caso vocês queiram, ou desçam um olhar 45 graus. Coluna ereta, relaxa os ombros, alinha o queixo, apoia os 2 pés no chão ou cruze as pernas na posição de lótus. Se for confortável, feche os olhos. Se não for confortável, mantenha os olhos abertos, apenas desça o olhar 45 graus. Ok? Inspire pelo nariz e solte pelo nariz. Na nossa prática de hoje, nós vamos inspirar pelo nariz, contando mentalmente. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer uma pausa, contando mentalmente. 1, 2, 3, 4. Vamos expirar pelo nariz, contando mentalmente. 4, 3, 2, 1. E fazemos uma pausa final, contando 4, 3, 2, 1. Se as pausas forem desconfortáveis para você, faça uma contagem mais rápida. Se mesmo assim forem desconfortáveis, não faça as pausas. Faça só as contagens em 4 tempos. Da inspiração e da expiração, sem sofrimento. Iniciando.
Respire profundamente. Interrompa a contagem. E observe qual é o pensamento que tem aí agora. No seu ritmo e no seu tempo, sinta os seus pés, mexa os seus pés, as pernas, sinta as mãos, mexa as mãos, os braços, os ombros, mexa o pescoço. E no seu ritmo e no seu tempo, abrindo os olhos. Como você se sente agora? Que bom. Muito bom. Até amanhã. Bom descanso.